E aí pessoal, hoje a gente vai ver o desenvolvimento de um layout para envelopamento de um carro temático, iniciando do zero. Vamos lá? Bom pessoal, a gente viu no vídeo anterior como é que se mede um carro de uma forma profissional. Quem quiser ver o vídeo de novo, dá uma olhadinha aí no link que o Luizinho vai deixar aí para vocês. Agora a gente vai ver como é que é o passo a passo de cada etapa para você montar o layout desse carro. A gente vai transferir essas fotos para o computador, vai vetorizar essas imagens, né, colocar na medida direitinho e vai começar o layout do carro. Bom, a primeira coisa que você deve fazer antes de iniciar o projeto é o briefing. Você tem que ter uma reunião com o seu cliente, uma série de perguntas sobre a expectativa dele, sobre as cores de preferência, sobre o público-alvo, um escopo geral de tudo que vai rolar nesse projeto, né? O importante é que o cara tenha umas referências sobre tudo aquilo que ele está esperando, né? No caso aqui, a referência que ele me passou foi do Travis Pastrana, que é um corredor, e o carro dele é um Subaru, esse também é um Subaru, e essa referência me ajudou bastante para iniciar o projeto. O primeiro passo foi entender qual era o objetivo do projeto, e a partir daí eu desenvolvi um background, né? É um background todo geométrico que vai me dar apoio para os outros elementos que virão. O segundo elemento foram figuras geométricas criando uma velocidade no veículo. E aí a gente quis dar um ar um pouco mais envelhecido, um pouco mais real para tudo isso, usando um pouquinho de metal, um fundo de metal, com ferrugem, um pouquinho de envelhecimento, para dar mais realidade nesse projeto. As cores que foram utilizadas são 2 Pantones base, e o fundo do carro vai ser todo neutro, para chamar bem a atenção para essas duas cores que virão aí por cima. Bom, o cliente concordou com tudo que a gente imaginou, e a gente começou a desenvolver esse projeto a partir daí. Ó, presta atenção. A pior coisa que tem para um designer é o cliente chegar para você e falar: eu confio no seu trabalho, faz o que você sabe. Isso para mim acaba com o meu dia. Bom, vamos ver na prática, na tela, como é que tudo isso funciona? Bom, vamos lá. Lembra aquelas imagens que a gente fez as fotos? Nós vamos pegar uma delas. Eu vou escolher aqui o capô, que acho que está mais visível. A gente vai escolher o capô e nós vamos fazer a vetorização desse capô. Eu vou cortar essa imagem que ela está muito grande. Tá vendo como ela está recuada, ó? Então esse recuo foi proposital mesmo, para a gente poder não ter a distorção na imagem. Vou cortar essa imagem. Não me preocupa agora com medida, tá? Somente com a vetorização. Ajusta aqui na página. Você pode usar o CorelDRAW, no caso aqui eu estou usando o Illustrator, tá? Colocar uma corzinha nesse ponto, nesse filete, para a gente poder enxergar, e começa a vetorizar. Eu vou traçar esse contorno todo do capô. Bom, então agora eu deletei a imagem, estou com o meu vetor aqui. Lembra que nós tiramos a medida? Então, a medida de ponta a ponta, ela é de 157. Ponta a ponta. Se eu colocar essa medida, eu automaticamente já tenho todo o meu capô prontinho, vetorizado. Tá? Isso vale para todas as partes do carro, sem exceção. Eu já tinha aqui o molde todinho do carro, tá vendo? Aqui tá o meu carro inteirinho já. Eu já vetorizei todo ele antes. Beleza? Bom, vamos para outra etapa então. Bom, já tenho aqui a minha lateral já vetorizada. Eu começo sempre a mostrar o layout para o cliente pela lateral do carro, que é a parte mais ampla. Aí eu tenho o meu background, né, que eu criei um background geométrico. Aqui eu estou trabalhando com Illustrator, tá? Todo o background geométrico e mais as figuras geométricas. Tem uma paleta de cores ali no canto, tá? E aí eu vou colocar esse background no carro,
Como eu já tinha tudo isso pronto, né, previamente, obviamente, né? Então já estipulei aonde eu quero cada elemento. É importante essa parte aí, ó, nas junções entre paralama e para-choques, você não tem nenhum encaixe de imagem. Senão você vai se complicar e vai complicar a vida do instalador. Bom, aí eu joguei esse molde lá para o Photoshop, tá? Ele continua em vetor, mas ele está no Photoshop. Aí eu vou montar. Ó, importante é a resolução. Eu tô trabalhando com 100 dpi no tamanho final, tá? No caso aí, tô trabalhando com 1000 dpi, com 10% do tamanho. Mas eu posso converter, ele já vai me dar automaticamente a medida, ó, 4,33 por 1,32, que essa é a medida que eu tenho da minha lateral toda. 100 dpi é o mínimo que você pode trabalhar. Tá numa boa qualidade, ó. Aí lembra que eu falei sobre as referências? Então, esse é o meu fundo de metal que eu tenho, todo envelhecido, todo meio zoado, né? Eu tenho também alguns brushes do Photoshop que eu criei e vão me facilitar a vida aqui para eu criar essa sujeira, né, no carro. Aí eu escolho algumas partes do carro e vou sujando com esses brushes. Olha lá que legal. Essa sujeira vai me dar uma realidade aí no projeto. Vou vendo aonde eu tenho que sujar o carro, nas partes das junções. E vou trabalhando no meu molde. Tá vendo? Eu tenho vários brushes, ó, que a gente já desenvolveu. Isso me ajuda muito, me agiliza muito o processo aqui. Tô só mostrando para vocês algumas ferramentas, tá? Uns brushes de ferrugem. Olha lá que legal. Eu tô definindo aqui aleatoriamente, mas depois vocês vão ver aí no projeto final qual é o resultado disso tudo. Tá vendo? Bom, eu já tenho a minha sujeira toda pronta. Olha lá. Tá bem sujo, bem zoado. É isso que eu queria mesmo. Bem real, tá vendo? E aí eu tenho a minha geometria, que é o fundo que eu criei lá no Illustrator. Aí eu transferi pra cá e esse é o resultado que deu. A junção desses elementos. Eu uso o Blend Modes do Photoshop para poder unir as texturas, né? Bom, essa é a parte que eu apresento para o cliente, né? Eu vou mostrar como é que vai ser a realidade do projeto no carro aplicado. Então eu tenho que criar uma atmosfera para esse carro. Vou criar um fundo, vou botar ele dentro de um ambiente, né? Eu não posso simplesmente colocar ele no fundo branco. Então já previamente já deixei aqui alguns gradientes aqui para dar uma luz, né? A gente aplica alguns efeitos de blur. Lembrando que isso não é uma aula, tá? É só uma definição dos meus processos de trabalho. Aí eu crio um piso para esse carro, né? Baseado no mesmo background que eu tenho lá do metal. Um pouquinho de velocidade, fumaça. Enfim, eu crio uma atmosfera para esse carro. Aí eu fui lá na internet e peguei esse molde aqui e tá numa boa qualidade para eu poder mostrar para o cliente a realidade do projeto. Como é que ele vai ficar com as ondulações do carro, tá vendo? Eu não posso deixar ele chapado. Eu tenho que dar uma impressão tridimensional para isso. Então eu recortei todo o carro, tirei do fundo e apliquei aqui, ó, uma sombra para dar volume no chão do carro. E aí eu recortei só onde... Cada um recorta de uma maneira. Recortei somente onde eu vou ter inserção de imagem, né, que é na parte da lataria.
Não vou fazer isso agora, mas só para vocês terem uma ideia. Aí eu tenho a minha lata separada do resto do carro. Olha lá. É aí que vai ser aplicado todo aquele layout que você viu anteriormente, com os volumes todos do carro, para a pessoa ter uma ideia exata de como que vai ficar o projeto final. É assim, ó. Esse é o meu molde tridimensional da lateral. Eu costumo mostrar a lateral porque a partir daí a gente define praticamente o projeto todo, né? Nesse carro, a parte da saia ali, ela é toda em fibra de carbono, então eu simulei essa fibra de carbono. Ele não queria imagem aí na parte de baixo, então vai ser em carbono mesmo, original do carro. Mexi nas janelinhas ali, né, pra deixar igual ao fundo. E agora a gente vai aplicar a imagem que a gente fez dentro desse molde tridimensional. Tem uma sombrinha ali no chão. Olha lá como fica. Você vai usar os blend modes ali em cima, ó, multiply. E aí que vai unir, que vai dar volume. Aí você vai regulando as porcentagens, opacidades. Aí você tem uma exatidão mais do projeto, né, de como ele vai ficar mesmo. O carro vai ficar exatamente igual a isso daí. E essa é a forma aí que eu apresento para o cliente o projeto final. Olha lá que legal. O cliente recebe essa peça já com o layout inserido no carro, como é que ele vai ficar no final. Tá bem real, tá vendo? Vou colocar um loginho aqui, né, para identificar. O cliente recebe essa peça aí, ó. Não tem como, essa é uma maneira muito vendedora do seu projeto, né? Olha aí que legal. É isso aí. Vamos para mais uma etapa? Bora! Bom, o cliente aprovou o serviço, tá tudo certo, a gente montou todas as partes do carro, a gente vai aprender a fechar o arquivo agora para saída de impressão. Bom, eu sempre deixo uma margem aí de mais ou menos uns de 8 a 10 centímetros em toda a volta do carro, né? Isso garante que o instalador não vai ter problema. E a gente trabalha... Eu tava com o molde aqui, agora eu vou tirar o molde, né? E vamos ver como é que a gente fecha esse arquivo. Flatten Image, eu vou juntar todos os layers. E vou salvar esse arquivo no modo CMYK, tá? RGB é o modo somente para internet e tela, televisores, etc. É um sistema de cores que é somente para o digital. Para a saída gráfica, tanto digital como gráfica, a gente usa sempre a saída CMYK. Você vê que tem uma diferencinha de cor, porque o gamut de RGB é muito maior do que o gamut de CMYK. Então a gente tem uma quantidade de cores maior no RGB. Tem até impressoras que você consegue imprimir em RGB, mas aí tem que ter uma calibração específica. Resolução. Bom, falamos de 100 dpi no tamanho real. Já está com o 100 dpi, nós vamos salvar. Eu dou preferência para salvar em TIFF. Uma dica, eu sempre coloco o tamanho do arquivo no nome dele. Por quê? Porque o cara que vai ripar o arquivo, que vai imprimir, ele já automaticamente já olha o nome do arquivo e já sabe qual é a medida dele. Isso poupa um tempão aí dele ficar olhando a ordem de serviço, etc. Olha lá, 175 por 130, que é o tamanho desse arquivo. TIFF. E salvamos. Prontinho. Podemos descer então para ver a prova de cor, que é a próxima etapa do nosso processo.
Tem que fazer uma provinha antes, hein? Vamos lá? Bom, a gente fechou o arquivo, agora a gente vai fazer uma prova de cor, tá? É sempre importante você acompanhar esse trabalho, porque todo o trabalho que você fez antes pode ir por água abaixo, se você não acompanhar as cores que estão saindo. Então a gente escolheu, para imprimir o material, o AW, né, que é um material que tem um sistema anti-bolhas e vai agilizar o nosso serviço muito mais. A gente fez o teste de cor na impressora látex, e ficou bem satisfatória a impressão. Estamos de primeira. Aí que legal, a textura do material. Era essa cor intensa que eu queria. Bom, esse carro tem uns logotipos. Como os patrocinadores foram inseridos depois no projeto, porque ele ainda estava em negociação, então a gente decidiu fazer todo ele em recorte eletrônico, né, por cima. Tá tudo em vetor, ó. A gente fez uma máscara negra ao redor de cada logotipo para destacar. E aí você já tem aí todas as posições de cada marca dentro do carro. Olha lá. Tá tudo em vetor, olha lá, tudo traço. É só assim que reconhece a sua plotter de recorte. Beleza? Bom, se liga no resultado final aí já com a arte aplicada no carro. Bem legal, né? Ficou igualzinho o layout. Bom, pessoal, a gente viu aqui um pouquinho do processo de desenvolvimento, o meu processo. Não é o certo, não é o errado. É um pouquinho do meu dia a dia de trabalho. Não é uma aula de software. Não importa o software que você vai usar. Qualquer software pode funcionar para você, tá? Isso aqui é uma aula de processos. Eu queria que você compartilhasse o processo de criação que você faz no seu dia a dia, para que também a gente possa aprender com vocês. Beleza? Bom, sugestões de vídeo, segue o nosso Instagram, Altac Adesivos. Até a próxima, Altac na veia.